Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Iniciamos mais um novo dia pela graça, pelo amor, pela bondade do Senhor. Estamos começando também mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Juntos vamos conversar com nosso Deus. Paizinho querido, mais uma vez nós nos colocamos perante a Tua presença nesta manhã para render-te graças, glorificar o Teu nome, Pai. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos dar mais um novo dia, Senhor. Obrigado pela noite protegida, a Tua companhia na nossa vida, na nossa família. Que Teu Espírito Santo esteja nos ensinando, nos capacitando nesta manhã. Eu oro a Ti, meu Pai, te convidando. Eu oro a Ti já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de lhe convidar a estar meditando conosco. Vamos conversar hoje sobre temperamento. Você já observou que tipo de temperamento é o seu? Você já despertou para isso? Que tem pessoas que têm o seu temperamento ou sentimento mais forte do que outro. Pois é, nesses minutos, vamos aprender um pouco mais a esse respeito. Abrindo a sua Bíblia no livro de São Lucas, o capítulo 9, vamos tomar por base dois versículos, o versículo 55 e o 56. Mas Jesus voltou-se e chamou a atenção deles e disse: Vocês não percebem com que se parece o coração de vocês? Porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E eles foram adiante para uma outra aldeia. Queridos, Jesus estava próximo a subir ao Pai, a estar de volta ao céu, mas desejou antes ir a Jerusalém com seus discípulos. Jesus manda que os discípulos estejam à sua frente e preparasse um lugar nas aldeias dos samaritanos para que Jesus e os seus discípulos pudessem ter um lugar para pernoitar, digamos assim. Mas eles não receberam, porque eles observaram que tanto Jesus como os discípulos estavam como veste de judeus. E você sabe que havia uma inimizade entre o povo judeu e o povo samaritanos, que a princípio eram todos não havia separação, mas ao passar do tempo, pela separação das tribos, começou a surgir ali algumas discriminação, começou a haver ali alguma separação, e com isto Israel não permitia que o seu povo dialogasse com os samaritanos. Então, os discípulos, ouvindo da forma que foram recebidos, eles voltaram não satisfeitos. Eles voltaram com o seu temperamento aflorado, digamos assim. E escutem bem que foi que eles disseram para Jesus, em especial Tiago e João. Está no verso 54. A tradução é a tradução viva, Bíblia viva. Então, meus queridos, quando os discípulos ouviram esta informação, que foi que eles disseram para Jesus?
Preste atenção que foi que eles pediram ao Senhor. Está aqui no verso 54. Quando eles disseram, quando veio a notícia do que tinha acontecido, Tiago e João disseram a Jesus, Mestre, podemos pedir que caia fogo do céu para queimar todos eles? Quando então você ouviu no versículo de abertura da mensagem, mas Jesus voltou-se e chamou a atenção deles e disse, vocês não percebem com que se parece o coração de vocês, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E eles foram adiante para outra aldeia. Ou seja, os discípulos ficaram indignados com aquilo ali. Eles pediram autoridade a Jesus, se eles poderiam orar para descer fogo do céu. Então, dependendo da tradução, eu li uma tradução, não me recordo qual, que eles diziam assim, que assim como fez Elias, você se lembra como foi que Elias provou qual era o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro fosse aquele que, após a oração, caísse fogo do céu e consumisse o holocausto. Então, em outra tradução, eles falaram para Jesus, queres que façamos cair fogo do céu como fez Elias? Então, veja qual foi a resposta de Jesus. Preste atenção que eles estavam com Jesus, a Bíblia não diz quanto tempo eles estavam já andando com Jesus, aprendendo com Jesus. Lembrando que eles ainda não eram apóstolos, eram discípulos, eram estudantes, eram aprendizes, estavam aprendendo com o Mestre. Jesus sabiamente disse, vocês não percebem com que se parece o coração de vocês. Ou seja, se eles foram chamados pelo Senhor, então toda a sua conduta fosse parecido com o Senhor Jesus. Porque o aluno, ele aprendendo do seu mestre, do seu professor, ele vai fazer de acordo com o professor ou com o seu mestre. Mas eles não tinham percebido que eles precisavam de uma mudança. Eles não perceberam que o comportamento deles, ou o temperamento, precisavam ainda ser lapidado pelo Senhor. O Senhor ainda iria modelar. Aí Jesus disse que porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la, claro. E a prova de que Jesus veio salvar e Jesus disse que não, porque imagina se Jesus tivesse dito sim, aqueles samaritanos teriam sido consumidos pelo fogo. Agora veja lá em São João capítulo 4, o encontro da mulher samaritana. Jesus estava assentado ou junto do poço de Jacó e veio aquela mulher samaritana apanhar água meio-dia. Os judeus eram proibidos de se comunicar com o samaritano, mas Jesus estava ali para quebrar a regra. Jesus começou a dialogar com a mulher samaritana. E a mulher saiu de uma forma anunciando. Primeiro a mulher questionou, tu não és judeu? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. A mulher tinha essa consciência. Mas Jesus veio para quebrar essa separação, a muralha da separação. Mas tem gente hoje que está ainda construindo muralha de separação. Quem é de tal igreja não pode visitar tal igreja, e assim, são muralhas construídas pelos homens. Jesus já destruiu essas muralhas há muito tempo, mas o homem continua fazendo muralha.
Então, Jesus ainda pouco tempo na terra, ainda deu tempo dos discípulos aprender muito com o Mestre. Você sabe o que foi que aconteceu na vida desses dois homens, Tiago e João? João tornou-se o apóstolo do amor, naquele tratamento, filhinhos. Você sabe eu fiz por alto uma pesquisa, você sabe quantos termos o apóstolo Tiago fala filhinho? 10 vezes. 9 nas suas epístolas e uma no seu livro do Evangelho de São João, 13:33. Agora, é interessante que Tiago não tem nenhuma expressão dessa, mas tem algo que nos chama a atenção. Você sabe o que é? O capítulo 3 de Tiago. Tiago nos traz uma lição a respeito do comportamento do nosso vocábulo. O comportamento de quê? Da língua, da boca. Olha, o que é que você acha? Um homem que pediu autorização ao Senhor para destruir aquele samaritano. Ele estava com a boca boa? Estava com a língua para abençoar? Não, para amaldiçoar, para trazer ruína para o povo samaritano. Mas agora, ele aprendeu com o Mestre, que não é daquele jeito. O Senhor tem uma forma totalmente diferente para nos ensinar. Existem pessoas que dizem, eu nasci assim e assim eu vou continuar. São pessoas rebeldes. Quando a gente tem a humildade no nosso coração de aprender, especialmente com Jesus. Todos os dias eu necessito aprender mais, aprender para o melhor. Nós aprendemos até com a natureza, aprendemos com os animais. Quantas lições os animais nos ensinam? Com as crianças, quantas vezes a gente aprende com as crianças? Então, esse comportamento, esse temperamento, isso pode ser manobrado, isso pode ser mudado. Sabe como? Não é o homem que vai mudar, mas é o homem se colocar diante do altar de Deus, pedir para que o Espírito Santo venha nos dar um espírito de moderação. É o Espírito Santo que nos capacita, que nos dá esse entendimento. Ele vai nos forjando, vai trazendo o que está na palavra para ser implantado em nós. E quando existe o temor do Senhor, às vezes você quer ter a sua voz um pouco áspera, quer usar uma certa rispidez na linguagem, e até há razões para isso. Mas quando você se lembra que você é uma nova criatura, quando você se lembra que o Senhor já nos chamou para ser diferente, não é ser igual, porque para ser igual estaríamos no mundo vil, no mundo pecador, e o Senhor nos tirou de lá para cá, para sermos uma referência, para conduzir, atrair vidas para Jesus. Pai, eu quero nesse momento te agradecer pela tua palavra. Obrigado, meu Pai, que a tua palavra não volta vazia. Quantas pessoas, Senhor Deus, estavam precisando de ouvir essa palavra a respeito do temperamento, da colocação das palavras, usando palavras ríspidas. Senhor, usa da sua bondade, que haja o teu Espírito Santo na nossa vida para nos moldar, nos capacitar. Eu oro a ti, meu Pai, apresentando cada pai, cada mãe, cada família, cada um dos teus filhos que aqui se faz presente. Os enfermos, os doentes que estão em casa, nos hospitais, os que estão nas prisões, os que necessitam de um abrigo, os que precisam de um trabalho. Tu é Deus que faz o impossível na nossa vida.
ser conosco na saída e no retorno. E oro a Ti, te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. O tempo se foi, Deus abençoe, tenha um dia de paz, boa semana. No próximo encontro estaremos juntos para mais um momento de reflexão da palavra de Deus.